Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao webinar Calebo, um projeto de incentivo à cultura da chocolataria, confeitaria e apoio ao empreendedorismo. No nosso painel de hoje a gente fala sobre o empreendedorismo feminino. E as nossas duas convidadas de hoje não poderia ser diferente, são duas empreendedoras na área. Chefe Simone Izumi, proprietária da Chocolatria e da Soma Food Expert. Ela é chefe chocolatier, professora e autora do livro Loucuras de Chocolate. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao nosso cafofinho de conversa sobre empreendedorismo. Eu espero que possamos agregar mais valor à sua vida e à sua carreira. Carolina Garofani é proprietária da confeitaria Caramelodrama de Curitiba, professora universitária, formada chefe patissière e boulanger pela Escola Alma de Parma, na Itália. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, aqui é a chefe Carolina Garofani e a gente espera que vocês gostem do material de hoje, tá bem legal. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao nosso painel de hoje. Simone é arquiteta, Carolina é designer. O que aconteceu no meio dessa trajetória? O que aconteceu nessa vida para vocês resolverem investir o seu tempo, sua vida, sua dedicação para gastronomia, para confeitaria? A gente queria conhecer um pouquinho dessa história de vocês. Eventualmente chegou um momento que me virou a chave e eu até hoje não entendi muito bem como é que esse processo aconteceu. Mas hoje em dia eu entendo que o meu processo criativo, tanto no design, quanto na ilustração, quanto na confeitaria, é basicamente o mesmo. Eu fiz 2 anos de arquitetura também, então eu já troquei de área algumas vezes, mas eu vejo a confeitaria como um design com mais dimensões, na verdade. Então, para mim, foi uma transição que demorou alguns anos, eu demorei quase 5 anos para sair totalmente do design e ir para a confeitaria, e isso quer dizer conseguir pagar minhas contas com a confeitaria, porque não é assim, né? Mas foi uma transição bem natural e eu sempre tive vontade de empreender, desde criança, eu sempre quis ter uma coisa minha, só que demorou muito tempo para eu conseguir entender exatamente qual seria o formato disso. E quando eu encontrei a confeitaria, isso começou a se moldar de uma maneira um pouco mais fácil de planejar e tornar realidade. No começo, eu me via muito infeliz na arquitetura. Eu achava que estava optando uma carreira certeira, muito bem vista pela sociedade, né? E eu acabei seguindo os rastros do meu irmão mais velho, que é arquiteto. Só que ele é um apaixonado pela arquitetura e eu me via apenas na sombra dele. E chegou um certo momento, depois de 3 anos, trabalhando já com arquitetura, gerenciando obras, que eu me vi nesse dilema, não em relação à carreira, mas sim em relação à paixão, né? Que eu trabalhava com óleos anestesiados, eu queria sentir a mesma coisa que o meu irmão sentia, essa paixão por uma carreira. E quando eu entrei na confeitaria, não foi aquela coisa fantasiosa, poética que muitos imaginam. Nossa, eu me descobri uma apaixonada pela confeitaria e é isso que eu quero da vida. Não, num primeiro momento foi por necessidade, né? Porque essa migração, ela aconteceu de uma forma meio caótica. O objetivo era ter uma renda decente. Então, em paralelo ao gerenciamento de obras que eu fazia no interior, eu trabalhava como secretária das 8 às 5 no escritório, mandando fax, atendendo o telefone, e aí, isso de segunda a sexta, e sábado e domingo, eu ia para a casa da minha mãe, pegava a cozinha emprestada dela, da edícula, e fazia trufas, os bombons trufados, não são as trufas clássicas. Eu fazia aquele bombom trufado, embrulhado num papel metalizado, que vocês conseguem até imaginar, para vender no restaurante de uma tia.
Até que chegou num certo momento de questionamento, que eu falei, nossa, eu não vejo a hora passar quando estou trabalhando de sábado e domingo fazendo trufa. E quando estou lá mandando fax, acho que a maioria das pessoas do público recente nem sabe o que é fax, né? Era um equipamento muito antigo, onde as pessoas se comunicavam por um meio escrito. E eu ficava deprimida toda segunda-feira, quando eu ia para esse trabalho de segunda a sexta. E eu era a pessoa #sextou. Chegava sexta-feira, eu ia maluca para a cozinha da minha mãe para começar a fazer esses trabalhos de chocolate. Só que na época, 16 anos atrás, em meados de 2003, 2004, não existia esse furor que existe hoje, né? Hoje você fala que é chocolatier, todo mundo fala, nossa, que demais, cara! E na época, quando eu larguei a arquitetura para assumir, entre aspas, docinhos, que era o que eu fazia, porque eu não tinha nenhuma formação, eu não fui bem vista, eu fui muito questionada. Ah, eu não acredito que você vai largar arquitetura, que é bonito de se ver, que é bonito de dizer, para fazer docinho, porque na época eu estava num arrabalde do ABC, era um bairro muito pequeno, né? Onde não existiam doces refinados, era aquele tijolão de paçoca, o quadradão de suspiro com dragas de açúcar, né? Essa era a realidade do meu bairro. E quando comecei a fazer chocolate, as pessoas me olhavam com dó. Falaram, nossa, coitada, ela vai fazer docinho em casa, né? Como se fosse um hobby, né? Como se fosse algo fofo, não encarado como uma profissão. E eu percebo que a minha paixão foi despertando ao longo da minha carreira, não foi de imediato, eu não fui tomada por uma epifania, como todo mundo imagina, né? Não vieram querubins gorduchos do céu, uma luz na minha cara, eu amo confeitaria, eu amo chocolate. Não, foi devagarzinho, aos poucos. Eu acho que eu e a Carol, a gente tem um perfeccionismo muito grande, né? Uma devoção ao estudo que beira a obsessão. Se não for obsessão, e eu acho que essa curiosidade, né? E ao mesmo tempo que o meu foco foi direcionado para chocolate, principalmente no começo de carreira, e começar a descobrir esse universo de várias camadas de cores, começou a trazer o meu legado de arquiteta também, né? Como a Carol falou, de criatividade, de design, de estética, e só então eu me vi realizada, né? Acabou juntando tudo, o background é muito importante, né? Tudo faz parte da nossa versão hoje. E isso é bem notório, tanto no teu discurso, quanto pelo trabalho da Carol, que eu já conheço, tenho mais intimidade, conheço há mais tempo, e que é uma coisa que é legal de ficar claro para o pessoal que está nos vendo. Primeiro, que esse background de vocês, essa experiência, essa formação de vocês, ela não é que ela foi descartada, né? Não é que assim, a arquitetura e o designer não serve para mais nada. Ele influencia tudo que tu viveu, tudo que tu estudou, independente do passado, influencia no teu trabalho hoje, né? Influencia nas criações de vocês, a estética da criação de vocês, o cuidado na apresentação, né? No caso da Simone, eu sei que tem até a forma de bombom desenhada por ela mesma, a Carol, que projeta desde os uniformes do pessoal da confeitaria, ao Alice do País das Maravilhas, que decora sua confeitaria. Então, toda a experiência, tudo aquilo que tu viveu te trouxe até aqui, não é? Construiu a profissional que vocês são. Então, fica a dica para o pessoal que está vendo que, independente da tua formação, independente de tudo que tu já fez até agora, se tu acha que tu pode entrar nesse ramo da gastronomia, de confeitaria e quiser fazer docinhos, será bem-vindo, né? Tem espaço para isso, né?
Tem, e assim, Com certeza. eu sempre digo que conhecimento não ocupa espaço. Acho que é uma das frases mais importantes que eu já ouvi, assim. Então, assim, tudo que você aprende acrescenta no teu trabalho. Tudo que você tem de senso estético, de referência, de basicamente qualquer coisa, acrescenta, tudo te enriquece como pessoa e como profissional. E acaba se tornando um processo natural você traduzir toda essa tua bagagem no teu trabalho. Sempre se vai aproveitar alguma coisa. Eu sempre digo assim, eu fiz 2 anos de arquitetura, não sou arquiteta, mas sem dúvida eu aproveito muito do que eu aprendi na arquitetura dentro do meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu percebo claramente essa bagagem no fundo do meu processo. Bom, Eu meninas, acho... pode falar, desculpa. Desculpa. Não? E eu acho que é justamente por isso que é tão interessante, né? Que no final das contas, não se trata de concorrente, né? Que existe, às vezes, um pensamento imaturo, né? De profissionais que entram na aula, na área, profissionais que entram na área com essa preocupação sobre concorrência, competição no mercado. A partir do momento que cada um tem um background, experiência diferente, você tem uma identidade própria, né? E é esse o objetivo como empreendedor. Bom, quando a gente fala em empreendedorismo, ser empreendedor nunca é fácil. Ser empreendedor no Brasil talvez seja menos fácil ainda. E muitas pessoas têm uma falsa ilusão. A gente não está aqui para desmotivar ninguém, bem pelo contrário, a gente está aqui para motivar. Mas é importante que fique claro, porque muitas pessoas têm uma falsa ilusão de que ser empreendedor, de que ter a liberdade de ser dono do seu próprio negócio, vai fazer com que tu trabalhe menos, que tu tenha menos problema, não precisa enfrentar aquele chefe chato, o negócio é meu, eu faço o que eu quero, final de semana posso curtir à vontade. O quanto isso é verdade, Carolina Garofani? Não é, umas partes são verdades e umas partes não são verdades. Realmente, você trabalhar para você conseguir colocar o teu trabalho de uma maneira pura, diretamente para o público, não tem preço. É uma decisão da qual eu nunca me arrependi e é muito gostoso você ter o contato direto com o cliente e você conseguir fazer o teu trabalho sem interferências de outras pessoas. Então ele se torna puro para o público. Mas assim, a gente fala e ninguém acredita. Eu acho até bom que as pessoas não se desmotivem ouvindo esse tipo de coisa, mas quando você é dono do negócio, você trabalha muito mais, você trabalha o dobro, porque não existe o momento em que você desliga a chavinha e para de pensar no trabalho. Não é como se você assim, chegou o horário que vai fechar a casa ou a loja e você, ok, pus a chave na porta, apaguei a luz, vou para casa e eu desligo. Não existe isso. Enquanto você está acordado, você está trabalhando. E nem que você não precisa estar necessariamente fisicamente trabalhando, mas a tua cabeça está. E mesmo dormindo, a gente tem pesadelos com as coisas queimando, com a casa pegando fogo, com o cliente fazendo barraco, que não é uma coisa que acontece com frequência, mas são os medos que a gente tem. E a gente trabalha muito mais, e principalmente na gastronomia, é impossível você não trabalhar no final de semana. É impossível. Sim. A gente se dispõe a trabalhar enquanto as pessoas estão nos seus momentos de lazer. Então, são os finais de semana, são os feriados. Se você trabalhar com eventos, principalmente, é um trabalho que proporciona um serviço enquanto as outras pessoas estão se divertindo. E, na verdade, o teu chefe aí se torna a pilha de boletos que você paga todo mês. Que acaba até determinando certos aspectos do teu trabalho e como você vai fazer certas coisas, que tipo de produto você vai fazer, porque o teu objetivo, no final das contas, é vender para pagar as contas. Então, não é uma coisa assim, você é artista. Você tem que ter uma junção das duas coisas. Você tem que ter a tua parte artística, criativa, você tem que ter um diferencial, você tem que ter um produto que seja único, que seja teu. Mas você tem que equilibrar isso de alguma maneira com a parte do business, com a parte financeira. E não tem fim o trabalho. É todo dia, toda hora. Eu acho que é um dos grandes desafios do artista, né?
Então, se a gente pega a confeitaria como sendo uma grande arte, assim como é a arquitetura, assim como é o designer, não dá para ser só artista. Tem um grande trabalho de gestão por trás. E eu queria ainda ouvir da Simone, porque a Simone ainda tem um incremento nisso tudo, Carol, porque é chefe, é cozinheira, é confeiteira, é empreendedora e é mãe de 2. De 2. Como que faz para ser empreendedora e mãe de 2 crianças? Olha, às vezes a sensação é que eu sou uma integrante do Cirque du Soleil, sabe? A equilibrista de pratinhos de louça, né, em cima de finas varetinhas, e você tem que ter um equilíbrio, uma inteligência emocional muito grande, porque se um pratinho cai, aí você já começa a entrar naquele desespero e se deixa levar, né? Então, o que eu aprendi ao longo da minha carreira foi de que chegou um certo momento que eu ficava focada muito em técnica, muito em estudo, né? Muito no aperfeiçoamento do profissional. Eu me vi com necessidade de fortalecer essa semente de resiliência, né? De inteligência emocional, para saber levar como estilo de vida o empreendedorismo. É muito pesado, né? Só que é algo que me gera muito prazer. Só que você tem que ter as rédeas da situação para não se perder. Então, como a Carol falou, existe uma célebre frase de que você deixa de trabalhar 40 horas para trabalhar 80. E ainda assim, está feliz da vida, atropelando festas familiares, sábado e domingo, porque em certos momentos o negócio exige, né? Logicamente é legal ter um café, é putamente legal. Não pode falar palavrão, né? Vai embora. Okay. Pode tudo. É muito legal, é muito legal. A partir do momento que você tem claro o seu propósito de vida, né? Então, por que é tão legal? Porque aqui no café, a gente tem conexões das mais diferentes formas, né? Desde o novo confeiteiro que chega entusiasmado e fala, nossa, né, eu quero ser como você, né? E isso te enche de satisfação pelo fato de inspirar pessoas. Até, por exemplo, senhorinhas que têm um hábito diário de todo dia se fazer presente aqui no café, às vezes para tomar uma vitamina D na sacadinha aberta, para tomar um café, não come nada, mas pelo fato de existir um laço fraco com os atendentes do café, e aquilo é de suma importância para a vida dela funcionar, não é, Carol? Então, a gente começa a desenvolver esse olhar de profundidade. A gente não dá aula só por dar aula, a gente dá aula para realmente melhorar o nível da confeitaria brasileira, não é? E criar trampolins para os sonhos, né, das pessoas, né? Existem, como tudo na vida, prós e contras. É difícil de empreender no Brasil? Sim, existem muitos impostos que lutam contra o seu sucesso, existem muitas dificuldades, às vezes, de sindicato, né? Muitas contas a pagar, mas a gente precisa ter essa consciência que conta a pagar é até o último dia da nossa vida, né? Que seja potencializado todas as sensações boas que te trazem em troca dessa devoção. E eu vejo, como a Carol falou, que o maior desafio, num certo momento, quando o negócio começa a andar, é esse equilíbrio mental, né? Porque a nossa cabeça é insana. E num começo de carreira, eu vejo que a gente é muito condicionado por nós mesmos a funcionar como robôs, porque a gente tem que dar o máximo. Só que chega num certo momento que às vezes a gente perde o controle. A gente tem pesadelo, a gente sonha, a gente acorda e vai dormir pensando no negócio. Então, de uns anos para cá, eu foquei na inteligência emocional.
porque senão eu não conseguiria levar o meu projeto adiante. Eu comecei a ficar frustrada com a falta de dedicação e equilíbrio familiar, né? Coisa que eu consegui retomar, coisa que eu consegui equilibrar. E os meus filhos são seres humanos incríveis, independentes, sabem valorizar as coisas que têm, né? E disso eu fico extremamente orgulhosa, né? São seres humanos conscientes. Mas se dá para levar? Dá para levar. É tudo junto e misturado. Tem que dar, né? E os meus Essa é a filhos... essência do empreendedorismo, né? Tem que dar. Eles não estão trancados, gente, no bom sentido, é brincadeira, não estão trancados no armário agora porque eu estou no trabalho, né? Mas se fosse na minha casa, ia ter uma zona, que é um pandemônio. E eu acho isso extremamente verdadeiro e legal, porque faz parte do meu personagem, né? Essa coisa maluca, efervescente. Sensacional. A gente vai conversar ainda com diversos outros profissionais, sempre trazendo essa veia empreendedora para quem está principalmente começando, para quem já está no meio do caminho, não se sinta tão perdido, não se sinta só, pelo menos. Mas particularmente de vocês duas, eu queria entrar no seguinte assunto, sem polemizar tanto, mas queria entrar. Querendo ou não, as mulheres, elas são maioria neste nosso mercado de confeitaria. A maioria das mulheres são as grandes desenvolvedoras, produtoras. Entretanto, as mulheres, elas não são maioria quando a gente fala em ocupar posições de liderança nas cozinhas, né? Principalmente cozinhas mais estreladas. Então a gente está acostumado a ver a mulher doceira, que faz uma renda complementar para sua casa ou porque tem o sonho de ser a doceira. Mas quando a gente vai para grandes restaurantes, principalmente na Europa, a participação da mulher, ela é muito pequena. O que acontece? A cozinha, ela é machista, né? E quais são os desafios para mudar esse cenário? Um desafio muito mais de vocês, mas que, logicamente, também tem a nossa participação de homens em auxiliar nessa transformação. Então eu vou perguntar, quais são os desafios para mudar esse cenário e como a gente pode ajudar? Então, eu acho que tem muitos aspectos dentro disso, mas eu, assim, claro, eu não posso falar por absolutamente todo mundo, mas eu acho que as coisas estão mudando devagarinho. Eu sei que eu sou tranquila de que eu faço a minha parte também nisso. Mas, sim, as cozinhas sempre foram, por excelência, um ambiente... As cozinhas profissionais sempre foram um ambiente predominantemente masculino, mas é uma questão de cultura da profissão também. Por quê? Porque é um trabalho bastante árduo, é um trabalho que exige muito do teu físico, é um trabalho bastante manual, é um trabalho que te exige fisicamente muito. Então, acabou que isso se associa mais aos homens. E em casa você tem as doceiras mulheres, que, pelo menos no Brasil, eu acho que pelo menos 90% de quem trabalha com doce são mulheres. Eu tinha dificuldade de encontrar homens para trabalhar comigo. Eu sempre trabalhei em profissões bem masculinas, no sentido de predominância masculina. Eu trabalhava em agência de propaganda, a parte dos criativos era sempre de muitos homens, e sempre tinha uma piadinha, um comentáriozinho, uma besteirinha, mas eu tenho um tipo de personalidade que não permite muito isso. Então eu aprendi muito cedo a rebater qualquer tipo de tentativa de se folgarem para cima de mim, assim. Mas aconteceu mais de uma vez, por exemplo, um chefe italiano de um restaurante 3 estrelas chegou a me chamar para ir trabalhar com ele. Eles tinham uma equipe bastante grande, 45 pessoas na cozinha eles tinham, porque é um restaurante que tem um hotel junto. E daí o pai dele, que na verdade era o grande chefão, falou assim: putz, não sei se é uma boa ideia. Isso eles falando, a gente conversando nós três. Por quê? Porque eles não tinham uma mulher na cozinha. Eram só homens, era tudo molecada, 20, 22, 23 anos. E ele falou que quando se botava uma mulher dentro da cozinha, desequilibrava todo o trabalho.
E não era por culpa da mulher. Eram os caras que se desorientavam. Se desestabilizavam, queriam ajudar, queriam conhecer, queriam não sei o quê. Daí já começava a dar carona para ir, para voltar de casa, não sei o quê. E eu fiquei assim, eu já tinha 29 anos nisso. Eu fiquei, o que tenho eu a ver com isso? Tipo, porque eu sei que eu entraria na cozinha e se os caras ficassem se folgando pra cima de mim, eu ia ficar... Mas assim, eu também percebi que, tipo, era uma questão cultural, porque esse cara, o chefe, tinha também que bater o pé e falar, galera, pelo amor de Deus, entrou uma mulher aqui dentro, vocês ficam todo mundo louco. Sabe? Então tem várias coisas que justamente, assim, eu sei que eu faço a minha parte. Inclusive de todas as pessoas que já trabalharam comigo, as mulheres, os homens, todo mundo eu tenho que dar o exemplo, na verdade. Mas eu sei também, que nem você falou, Cássio, na pergunta, os homens também têm que fazer a sua parte, principalmente por serem maioria. Se você é um chefe de equipe, e essas coisas acontecem dentro da tua equipe, piadinha sem graça, piadinha machista, piadinha homofóbica, piadinha isso, não sei o quê, piadinha racista, piadinha o que for, e você não toma um posicionamento de falar aqui dentro esse tipo de coisa não vai acontecer, Perfeito. Você está só contribuindo para isso. Ninguém tem obrigação de estar no seu trabalho em alerta o tempo inteiro caso aconteça alguma coisa, caso alguém tente fazer alguma coisa com você. Você está ali para fazer seu trabalho. Então, proporcionar um ambiente que seja igualitário a todos é papel de quem está mais alto na hierarquia. Então, a pessoa não pode chegar assim, mas é assim a equipe... Não, não é. Isso tem que vir de cima também. Você proporcionar um ambiente que seja justo para todos. E eu acho que a parte mais valiosa das mulheres em posições de chefia dentro de um ambiente tão masculino e machista ainda como são as cozinhas é justamente isso. É você, numa posição de chefia como mulher, você olha para o lado e fala, não, aqui dentro não. Perfeito. Simone. Super concordo com a Carol. E eu sonho com esse dia, né? Onde a gente não analise o profissional pelo fato dele ser homem ou mulher, gordo ou magro, amarelo, preto ou vermelho, né? É muito ultrapassado essa história de preconceitos formados. E concordo também de que deve vir de cima, né? Então, aqui no Chocolatria, por exemplo, a gente tem uma política interna. Política interna é tudo que eu desejo daquele funcionário. Seria a postura como ser humano. Não são regras. O que são regras? Você não pode atrasar, você tem que se vestir apropriadamente, você tem que cumprir as tarefas. A política interna tem outra pegada, né? Então, por exemplo, eu tenho a frase célebre budista na política interna: não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal, né? Porque uma das coisas que mais destrói uma equipe são intrigas, são fofocas, né? E outra questão mencionada nessa política interna é brilho nos olhos e borboletas no estômago. É preciso ter essas características para ficar na equipe do Chocolatria, que também é uma das causas, às vezes, de demissão. Quando as pessoas começam a vir por inércia, com olhos anestesiados, não tem mais nada que motive, não faz sentido ela continuar nessa trajetória, né? Então, eu acho que a partir do momento que eu não consigo mudar o mundo, né, da confeitaria, mas eu consigo mudar o meu mundo, né? Então, aqui eu consigo, de cima para baixo, impor essa condição. Vem teste para estagiários? Ok, eu não estou nem aí se é homem, se é mulher, né? Se fez curso aqui ou acolá, eu analiso muito a postura da pessoa em relação a essa política interna nos dias de teste,
né? Para ver se ele vai agregar, entrar de forma natural dentro de uma equipe, né? O que seria uma equipe? Corações dissonantes, cada um com a sua personalidade. Só que quando ela faz parte de uma equipe, ela tem que ter esse comportamento neutro, porque senão dá ruim, né? Então, a minha participação em relação a essa questão, Cássio, acaba sendo individual. É algo que eu não posso exigir da minha equipe, né? Mas é algo que eu tento fazer na minha carreira para elevar, né, a participação feminina no mercado, mostrada com orgulho, com expertise, com competência, né? Então, sempre quando eu vou dar aula, mesmo se for uma live, eu estou vestida como uma profissional, né, para realmente dar um exemplo para os que estão entrando, né, que não é uma brincadeira, não é, né, tem que ter todo o aparato completo na hora de trabalhar profissionalmente. Então, no começo, às vezes as pessoas me achavam muito séria, né, nossa, Simone sempre aparece de touca, mas é assim que tem que ser, né, o que eu quero é transparecer a minha realidade de uma cozinha profissional que recebe visita da Anvisa, que recebe visita do Procon, né? Então, eu acho que acaba limitando a minha trajetória individual, a minha participação, o meu esforço em relação a essa situação, né? E espero que eu e a Carol, a gente consiga impactar positivamente desta forma. Não, perfeitamente colocado, e acho que exatamente como tu falou, se cada mundo individual sofrer essa transformação, a soma desses mundos, a soma destas transformações transformará o mundo de uma maneira em geral, né? Legal. Eu queria, assim, como uma última curiosidade, do ponto de vista de vocês, eu queria trazer, por exemplo, uma curiosidade muito mais minha, talvez, se a gente pegar como, por exemplo, o 50 Best, né? A premiação que premia os 50 melhores restaurantes do mundo. Existe o prêmio de melhor chefe do mundo e existe, em paralelo, melhor chefe mulher, né? Pergunto a vocês, essa distinção, eu vou ficar no nosso meio, né? Não vou falar de Oscar, não vou falar de outras premiações, mas no nosso meio, tem melhor chefe e melhor chefe mulher? Ou chefe é chefe? Acham que deveria ser uma premiação só? Ou de repente vocês acham justo para dar significância, dar relevância a uma chefe mulher independente, já que esse mercado feminino é tão restrito dos grandes nomes femininos? Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Então, eu não consegui chegar num posicionamento a respeito disso, porque, por um lado, como as chefes mulheres são em menor número, a força está nos números, né? Então, assim, você só consegue uma distribuição equivalente de mulheres dentro de um 50 Best se você tiver um número equivalente de mulheres em posições de chefia de destaque no mundo. Mas isso não vai acontecer, porque como as mulheres são em menor número, elas vão acabar se diluindo no meio de tantos homens. Claro, você tem nomes de muito destaque, você tem a Dominique Crenn, você tem a Anna Ross, você tem muitas mulheres que têm nomes gigantes dentro da gastronomia, e a Dominique Crenn é muito vocal a respeito disso. Ela ficou muito braba quando ela recebeu o prêmio de melhor chefe mulher, ela ficou muito irritada. Então, assim, eu não consigo decidir se eu sou a favor ou eu sou contra, porque, por um lado, puxa para cima uma coisa que é em números menores. Tá? Então, você dá destaque para pessoas que talvez se perdessem no meio dos números, porque tem muito mais homens. Então, é bom. Por outro lado, você tem essa distinção, tipo, por que chefe homem e chefe mulher é diferente? Então, eu acho que, num primeiro momento, eu acho que até esses prêmios separados são válidos. Como são, por exemplo, cotas sociais na educação.
desde que por trás disso esteja se fazendo todo um trabalho para que isso seja equilibrado. Então, assim, se isso for uma coisa temporária, então a gente vai ter prêmio de chefe mulher enquanto a gente vai aqui trabalhar e todo mundo vai fazer esforços para que isso seja uma coisa mais equilibrada, beleza. Aí, para chegar um momento que, não precisamos mais, agora vamos fazer uma coisa só. Eu sei que é uma utopia, eu tô sonhando. Faz parte de um papel de transformação, né? Mas eu acho que esse é o objetivo geral que todo mundo tem que ter em mente. Não adianta você querer, assim, você querer colocar uma chefe mulher dentro da lista simplesmente porque ela é mulher. Ela realmente tem que ter um trabalho espetacular para estar ali. Mas a gente tem que proporcionar a oportunidade dessas mulheres se destacarem também. Aqui no Brasil isso também acontece, inclusive na confeitaria. Eu falei com o Cássio esses dias que uma coisa que me incomoda às vezes é, apesar das mulheres serem a absoluta maioria na confeitaria, os grandes renomes, a maioria são homens. E eu entendo que homem na confeitaria realmente, para nós, é uma raridade, assim, tipo, é uma coisa que não existe muito. Mas, assim, eles são tão raros e eles se destacam, por que o contrário não acontece? Na cozinha salgada, as mulheres são tão poucas, mas são os homens que se destacam também? Opa! Tem alguma coisa que não está funcionando aí. E o que é isso aí? Isso é cultural? É social? São as mulheres que não acreditam nelas mesmas? Elas não recebem as oportunidades que elas poderiam? É uma questão de personalidade? O que está acontecendo? Eu acho que todas essas análises têm que ser feitas. E aí, para o objetivo final de a gente ter uma equiparação. Uma equiparação, umas celebridades parelhas, digamos assim. Bom, cabem discussões como essa, né, que a gente está tendo agora, para que as pessoas assistam, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas possam conversar sobre esse assunto e a gente possa fazer parte dessa mudança. Não sei se a Simone tem algo a acrescentar em relação a isso. Eu tenho. Simone polêmica, né? Vamos lá. Eu tenho um pensamento um pouquinho polêmico mesmo em relação a esse assunto. E é uma das coisas que eu mais dei de direcionamento para os meus mentorados. Porque uma coisa que eu vejo que mina muito o potencial criativo e que começa a incitar muito medo nos novos empreendedores é o sentimento de validação, né? Todos eles descreveram, fizeram um raio-x, e em todos eles eu comecei a perceber que a força motriz, isto é, aquilo que fazia as pessoas acordarem todos os dias, né, para dar o melhor, não era porque ele tinha um sonho de realização, era para provar para alguém que ele poderia ser melhor do que era. Provar para fulano que tirou sarro dele, que ele largou a profissão de advogado para ser confeiteiro, né? E isso vai maximizando dentro. Acho que todo mundo sofreu algum tipo de bullying social ou profissional na carreira, né? Não existe uma pessoa ilesa. E eu tenho uma certa fobia em relação a rótulos, sabe? E eu acabo dando esse direcionamento para os mentorados. Foda-se o ranking. Foda-se o ranking, mano, porque o importante é a sua evolução como ser humano. Quanto maior e mais bem resolvido você for, isso vai transparecer no seu negócio, né? Porque a gente já é bombardeado de muito julgamento, né, externo, e é algo que eu fujo, né? Muitos dizem, nossa, Simone, você não vai muito para eventos sociais, você fica intocada, a confeiteira da caverna, né? E assumidamente eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Toda vez que tem esses concursos, eu fujo. Por quê? Eu também. Não é o julgamento raso que vai me dizer quem eu sou, né?
é super legal acontecer, é natural, cultural, lógico, só que não é a minha praia, né? Porque isso daí, para mim, não me faz bem. Que incita competição, incita ego, incita vaidade, né? E às vezes a gente cai no emaranhado e não sabe sair dessa situação. Então, o meu conselho para pessoas que sonham ter um negócio próprio, primeiro analisa por que você quer ter um café? Por que você quer empreender? É para provar para os outros que você pode ser o melhor do mundo ou porque você tem um sonho, né, já todo desenhado? E eu acho que é nisso que você tem que se apegar, né? Concordo plenamente. Pois é, cara, esse é o meu pensamento, né? Pode ser polêmico, mas é do jeito que eu sou. Não, mas não é nem um pouco polêmico, Cê. Dizer foda-se o ranking? Não. Não, é que assim, eu como uma pessoa que eu vim da publicidade, você imagine, as pessoas dentro da criação da publicitária, eles são extremamente focados em prêmios, e é uma coisa que eu sempre olhava, eu não sou uma pessoa competitiva, nunca fui. Sim. A não ser comigo mesma, óbvio. Mas eu nunca fui competitiva, eu nunca fui de comparar o meu trabalho com outras pessoas. É claro que a gente compara no intuito de melhorar, né? Mas eu nunca fui aquela coisa tem uma identidade única. O seu trabalho, para mim, diz Carol, né? E obrigado, isso que é legal, que é a sua caminhada, mas a sua verdade. É meu. Eu não vou ficar olhando para outras pessoas. Claro que a gente sempre vai se espelhar naqueles nos quais a gente se inspira, sempre. Mas não é assim, eu vou ser melhor. Exato, eu vou ter mais prêmio, eu vou ser mais famosa, eu vou ser... Não é isso. Eu vou ter mais seguidor. Não é isso. Porque essa nova geração, eu vejo pela minha filha, que é uma pré-adolescente com 13 anos, né? É uma geração nova, muito despreparada para esse bombardeio de validação. Né? Você acha? E sim, tudo é número de seguidor. Porque a minha amiguinha tem mais seguidor do que o outro, eu tenho que expor. E eu não exponho de jeito nenhum os meus filhos na minha mídia, né? E eu acho que é muito complicado, né? Que é muita informação ao mesmo tempo e pouca maturidade ainda feita. Então, eu acho que assim, tudo se resumiria numa frase. Você quer empreender? Ótimo, só que você tem que trabalhar, ralar, estudar para se impressionar, não para impressionar os outros. Perfeito. Eu fico com essas palavras de sabedoria como as palavras finais, né, que vai dando encerramento ao nosso painel. Mas olha a bengala, Carol. A gente com a bengalinha aqui, ó. Não, eu quero escutar de vocês. Foi um lindo bate-papo. Claro que a gente poderia discorrer muitas horas sobre esse assunto, porque o empreendedorismo por si só, ele é muito desafiador para todos que querem se aventurar nisso. O empreendedorismo feminino tem ainda suas particularidades dentro do empreendedorismo, né? Então, que esse nosso painel ele seja mais um passo na trajetória para a gente evoluir, para a gente continuar construindo material e fornecendo mais informações e ajudando mais e mais as mulheres que querem entrar nesse nosso segmento. Como a Carol falou em referências, vamos pegar um pouquinho mais leve. Diz para nós as tuas referências, o que te inspira, alguém que tu ache super legal de seguir no Instagram, um livro que foi super importante para ti, uma série de Netflix que possa... Coisas do dia a dia, coisas da Carol agora, coisas para Simone também vale. Uma dica para cada um final, assim, para a gente encerrar. Coisas imperdíveis, vai. Você tem mais 2 horas para falar sobre isso, não? Não tem. Vai com uma dica só. Não, que grande parte do meu trabalho é isso, é dar referências, eu indico livros, eu indico um monte de coisa, e as minhas inspirações vêm de diversos lugares diferentes, eu não consigo nem listar, assim. Mas vamos no exemplo da Simone, aquilo que faz o teu olho brilhar
e aquilo que te bota borboletas no estômago, vai. Eu vou pegar. Pronto. Simone, enquanto isso. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pegar. Aqui, ó. Ah, eu indico muito esse livro. Tipo É livro! Mostre e conte. É livro. É Mostre e Conte. Eu indico muito esse livro, que é obra de duas mulheres, né? Que é o Sal, Gordura, Ácido, Calor, da Samin. Uhum. Tem a série no Netflix, que é maravilhosa. Uhum. E as ilustrações são da Wendy McNaughton, que são maravilhosas. Eu, assim, como cozinheira e / ilustradora, esse livro me deixa louca. Coisa Nossa, linda. que bonito. Porque ele é maravilhoso. É um livro técnico, bem assim, para começar do zero na cozinha. Fala sobre, bem do meu tipo, bem técnico, bem cheio de nerdice, assim, bem do jeito que eu gosto. Tipo, fermento, gordura, água e trabalho das massas. Mas as ilustrações são de... Ai, dá vontade de dormir abraçada com o livro. Eu amo isso aqui. Então foi um 2 em 1. Tem o livro, tem o livro Sal, Gordura, Ácido, Calor, tem o livro e tem a série no Netflix. Tem a série. E vale seguir a Samin e a Wendy também, que é a ilustradora, porque ela ilustra muita comida. E é muito gostoso ver todas essas coisas, os alimentos através do olhar dela. Assim, é muito legal. Excelente. Simone, sua dica final para nós. Ai, na verdade, uma das grandes inspirações para mim foi Marta Balina, que era uma confeiteira argentina que faleceu, acho que já faz uns 20 anos atrás. E eu lembro que eu assistia os poucos quadros disponíveis na TV aberta e ela acendeu uma faísca interna, talvez pela ternura na voz, pelo encantamento em relação à maestria. Ela fazia um trabalho com saco de confeiteiro, chantilly em bolos, mas para mim, quando eu tinha acho que uns 13 anos de idade e tinha uma limitação, uma escassez de informação em relação à confeitaria, aquilo abriu os meus olhos para a confeitaria. Então, eu vejo que ela foi o start de tudo, né? E livro de chocolate, eu gosto desse daqui, ó. Chocolate and Confections, Peter Grulling. Eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas é sobre técnicas, balanceamento de receitas, voltado para a chocolateria. Tem uma parte química muito bacana, né? E honesta. Adoro. Só que não tem versão em português, infelizmente, mas esse daqui é muito, muito bom, quem tiver a oportunidade. Bom, pessoal, o webinar Calebô de hoje vai ficando por aqui. A gente falou hoje sobre empreendedorismo feminino. Muito obrigado pela presença, chefe Carolina Garofani. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham se inspirado e entendido que é um trabalho de todos nós, é um esforço de todo mundo, para a gente poder levantar não só o nosso trabalho, mas o trabalho de todos que estão à nossa volta. Queria agradecer muito a Calebô pelo convite, a chefe Simone, ao chefe Cássio. Um grande beijo para vocês. Espero que a gente possa se ver logo, ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Chefe Simone Izumi. Gente, foi um grande prazer poder conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que através das nossas palavras você se encha de esperança e muita motivação. Eu queria agradecer à equipe Calebô pela atenção, ao chefe Cássio, à chefe Carol, maravilhosos. Eu espero que vocês venham me visitar aqui no meu café. Obrigada. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, foi incrível. E fica a todos aqui o nosso muito obrigado. O webinar Calebô fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.